A morte não é o fim de tudo. Muitos têm medo da morte, por não saberem o que vem depois dela. Outros pensam que a morte é o fim de toda a existência. No entanto, a morte não é o fim de tudo. Podemos até dizer que a morte é a porta para uma nova vida. Essa nova vida pode ser uma vida de bênção eterna ou uma vida de tormentos eternos. Tudo depende da escolha que fazemos hoje. Está escrito em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. No entanto, a morte não é o fim de tudo. Podemos até dizer que a morte é a porta para uma nova vida. Este pequeno verso nos ensina duas coisas muito importantes. Primeiro, não existe reencarnação. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Esta ordem coloca fim a toda pregação sobre reencarnação. O Evangelho, segundo Allan Kardec, e outras seitas que ensinam reencarnação são mentiras demoníacas, são enganos para desviarem as pessoas do sacrifício de Cristo. As pessoas que creem na reencarnação pensam que alcançarão o céu, que alcançarão um espírito perfeito na medida que passam pelo processo da reencarnação. Só teremos um corpo espiritual perfeito quando ressuscitarmos no soar da última trombeta, conforme declara 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 54. Esta ressurreição só acontecerá àqueles que creram e que creem em Jesus Cristo. A reencarnação é uma furada que leva as pessoas a pensarem que podem alcançar a salvação ou a perfeição através de boas obras. No entanto, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. O segundo ensinamento deste pequeno verso é que todos passaremos por um julgamento. Nós, os cristãos, seremos julgados, conforme descreve Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Mas não com a finalidade de sermos julgados a respeito de nossa salvação. Só o fato de sermos ressuscitados na primeira ressurreição implica que já estamos salvos. Jesus diz que aquele que cresce nele não seria julgado. João capítulo 3, verso 18. Ou como diz o apóstolo Paulo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Vejamos alguns aspectos do julgamento. Primeiramente, o julgamento das obras dos crentes, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 ao 15, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. O tempo depois do arrebatamento da igreja, o lugar no céu, o juiz, Jesus, participantes, todos os membros do corpo de Cristo. A base, as obras posteriores à salvação. Resultados, galardões ou perda de galardões. E o segundo julgamento é o julgamento dos mortos não redimidos, que está em Apocalipse, capítulo 20, verso 11 ao 15. O tempo que se dará depois do milênio. O lugar perante o grande trono branco. O juiz, Jesus Cristo. Participantes, todos os não salvos, desde o princípio da humanidade. A base, o que os faz serem julgados, é a rejeição da salvação em Cristo. O resultado deste julgamento? O lago de fogo.
Todos morrem uma só vez e depois ressuscitarão para o juízo. Os que morrem em Cristo ressuscitarão para a glória de Deus e receberão os galardões. Os que morrem sem Cristo ressuscitarão para receberem a condenação da morte eterna, o que significa tormentos eternos. Hoje é o dia da sua oportunidade de se render ao senhorio de Jesus Cristo e aceitar o sacrifício que Ele fez por você na cruz. O dia de amanhã não nos pertence. Mas a vida que você tem agora é o tempo que Deus lhe concede de oportunidade para aceitar o seu Filho Jesus Cristo como Senhor de sua vida. A sua escolha determinará o lugar aonde você irá passar a eternidade. Deus te abençoe.